Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma resolução de questões. Eu sou o professor Fabrício Pessoa. Vamos aqui para a questão 97 do nosso simulado de física, que fala o seguinte, vejam só. Os tanques esféricos utilizados para armazenagem de gás liquefeito de petróleo, o GLP, são projetados para suportar altas pressões e grandes variações de temperatura do combustível inflamável. Só isso aqui vai ser nada mais nada menos que os botijões de gás, tá certo? Ó, que nós temos em casa. Deixa eu botar aqui, ó, botijão, beleza? Aí ele vem que termina, no caso ele, né, continua falando assim. Eles são feitos de metal e suas centrais de distribuimento possuem o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, composto de um mecanismo de escoamento de cargas elétricas, que é uma espécie de aterramento, que previne explosões causadas por centelhamento. Em uma eventual, no caso, pessoal, esse centelhamento aqui ele vai ser literalmente assim, uma faíscazinha entrar em contato com gás dentro, beleza? Aí ele fala assim, ó, em uma eventual falha no sistema de risco de explosão devido à interação entre possíveis descargas elétricas e o gás inflamável ainda é mínima, pois a área externa que o tanque possibilita que cada tanque possibilita a blindagem eletrostática, né? Pois a área externa de cada tanque possibilita a blindagem eletrostática. O fenômeno citado no texto ocorre porque as cargas elétricas elas são o quê? Então vamos lá, pessoal. Quando nós temos aqui, né, o botijão de gás, que ele tem mais ou menos esse formatozinho aqui, né? Ó, acredito que vocês lembrem dele, porque todos nós temos em casa, né? Botijãozinho de gás. Então, assim, não é nada novo, né? Todo mundo já teve acesso a um, né? Então, a gente tem uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá vendo? E aqui a gente tem a válvulazinha, né? Enfim, com a mangueira saindo, tá? Então, aqui dentro, o que é que acontece, pessoal? Esse botijão de gás aqui, né? A gente tem que lembrar que né, a forma que os caras projetam ele, né, é que primeiro, tá, ele tem assim uma camada muito grossa de metal, né, então assim ele até precisa ser muito grosso por conta da alta pressão dentro, né, mas o que é muito interessante é que o metal que está aqui, o que ele faz é com que tanto a pressão ela seja uniforme, então vamos supor, no caso não a pressão, mas a diferença de pressão, a variação, né, então a gente costuma dizer assim, ó, e vamos supor que eu tenha esse ponto azul, tenha um ponto vermelho, um ponto amarelo e um ponto preto aqui em cima, ó, tá vendo? E aí, em cada um desses pontos, pessoal, a variação de pressão vai ser igual. E aí, tanto isso vai acontecer com a variação de pressão, então, ó, o ΔP desse daqui, ó, ΔP1, ΔP2, ΔP3 e ΔP4, esses caras todos vão ser iguais entre si, tá vendo? Todos eles vão ser iguais entre si, para que não haja uma diferença de pressão exorbitante. E além disso, tanto a pressão ela vai ser constante, quanto também, pessoal, a própria estrutura metálica ela vai distribuir tudo mais uniformemente, né? E essa distribuição, ela tanto vai ser em relação à pressão, quanto à temperatura também, tá certo? A temperatura vai ser distribuída de maneira uniforme. As cargas elétricas também, ó, tá vendo? As cargas, tudo isso vai ser distribuído de forma uniforme. Ou seja, o que acontece em um ponto vai acontecer proporcionalmente no outro. Então, por isso mesmo que esses botijões de gás são considerados aí equipamentos de extrema segurança, tá? E importância também. Então ele pergunta aqui, ó, o fenômeno citado no texto, nesse caso vai ser essa proteção mesmo, né? Acidentes, ele vai acontecer porque essas cargas elétricas, elas são o quê? Letra A, concentrada em um ponto na superfície da estrutura metálica, não. Porque se ela fosse concentrada em um único ponto, poxa, aqui com certeza ia haver uma pressão muito maior, uma temperatura muito maior, e aí esse botijão iria explodir, né? Então, letra A já não pode ser. B, são distribuídas uniformemente na superfície da estrutura metálica? Perfeito, tá certo? Essa aqui é que vai ser a nossa resposta. Letra C, são atraídas pelas moléculas do ar atmosférico? Não, porque o ar que está aqui dentro não tem contato nenhum com o ar que está aqui fora, certo? É totalmente blindado, então também não. D, são absorvidas pelos átomos da estrutura metálica? Não, porque se fossem absorvidas, né, ele teria contato com o meio externo, então também não. Letra E, são repelidas pelos átomos da estrutura metálica? Não, a gente sabe muito bem que o meltal faz é atrair esse elétron, né? Então não faz sentido nenhum isso daqui. Portanto, letra B é que vai ser a resposta que melhor responde. Inclusive, para os meus alunos, né,
do curso de Física, eu acredito que não todos, mas a maioria lembra que eu já havia falado que toda questão que envolve botijão de gás, a gente sempre tem que levar em consideração a distribuição de todas essas propriedades, né? Por ser uma distribuição bem uniforme. Tanto a variação de pressão é uniforme, quanto a temperatura também, as cargas elétricas, beleza? Por isso mesmo que quando esse botijão de gás ele tem um choque no chão, né? Quando eu digo choque é, por exemplo, ele cair, né? Dentro não vai gerar nenhuma faísca, tá? Por quê? Porque quando você bateu nele, toda a força que deveria estar concentrada em um único ponto, né? Ela se distribuiu por todo o botijão, tá certo? Todo o botijão, ele teve basicamente a mesma quantidade de força sendo colocada ali. Então, por isso que a gente não tem, por exemplo, a criação, né, no caso, o desenvolvimento de alguma faísca ou algo que vai tornar aquilo ali perigoso. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê na próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal, do like no vídeo e compartilhar com seus colegas. Se você for meu aluno do curso de Física ou ficou com dúvida nessa ou qualquer outra questão, é só você me procurar no WhatsApp. Forte abraço, até a próxima. Bons estudos.